Então, como todas as quarta-feiras, nós estudamos o livro Evangelho segundo o Espiritismo. E hoje nós vamos estudar, refletir sobre provas voluntárias e o verdadeiro silício. As provas, os sacrifícios, os silícios, quando nós nos movimentamos para esse comportamento, o que acontece? Muitas vezes as pessoas pensam que está se purificando para chegar mais rápido até a divindade. Então nós vamos refletir um pouquinho que são provas voluntárias e que são o verdadeiro silício. É mais um tema que o Evangelho segundo o Espiritismo traz para nós, para nossa reflexão, para nossa vida. Então, a mensagem que está nessa prova voluntária do verdadeiro silício, é interessante que ela está assinada por um anjo da guarda. Anjo da guarda significa o quê? Que todos nós temos os nossos protetores, aqueles espíritos amigos que cuidam de nós, que gostam de nós, estão aqui a trabalho também, tentando nos orientar, nos intuir para nós caminharmos mais com assertividade para a nossa evolução e para a nossa melhoria espiritual, cuidando do nosso corpo, que é o nosso templo. A Ana Teresa Camesmi, ela faz uma palestra, ela faz esse questionamento para nós. Quanto tempo dura o sofrimento? Porque provas voluntárias ou verdadeiro silício, nós estamos falando sobre o quê? Sobre sofrimento, sobre dor da alma. Então, quanto tempo dura esse sofrimento? Olha o que ela responde para nós. O tempo que a gente demora para concordar que a situação está acontecendo conosco, que nós estamos passando por aquela experiência dolorida, que dói nossa alma, que nos preocupa, que nos tira do eixo no decorrer da nossa vida. E ela continua, porque a gente demora um grande tempo negando o que aconteceu, um grande tempo se sentindo injustiçado. Por que eu? Então, é como nós reagimos às nossas dores. Por que eu? Sendo que a pergunta sempre tem que ser para que essa situação, essa experiência está acontecendo conosco. E aí nós ficamos nesse mar de questões que faz a gente demorar no sofrimento. Porque nós queremos saber o porquê, porque comigo, porque aconteceu isso, nós demoramos nesse sofrimento e aí nós não conseguimos enxergar uma saída, porque nós estamos trazendo mais sombras do que claridade para a gente poder resolver os nossos problemas, os nossos desafios e as nossas experiências. Mas a doutrina com o Evangelho segundo o Espiritismo e os outros livros da doutrina, ela nos ajuda a esclarecer esses pontos da nossa vida. Por isso é importante o estudo que nós fazemos aqui na casa. Esse estudo, principalmente do Evangelho segundo o Espiritismo, ele é muito esclarecedor para acalmar as nossas dores e os nossos sofrimentos, para que a gente possa entender as nossas experiências enquanto encarnado. Então, nós sabemos que o nosso sofrimento, ele demora enquanto eu ficar me vitimizando, em vez de buscar uma solução. Mas vamos entender o que é provas. Nós estamos falando sobre provas voluntárias. O que são provas? Provas é toda experiência que nós passamos enquanto encarnado. E todas as nossas experiências, todos os nossos desafios, eles servem para a nossa melhora,
para o nosso crescimento. E todo desafio, toda experiência, todo problema, sendo ele bom ou ruim, que a gente possa imaginar que é ruim, e não existe nada ruim, porque Deus é bondoso e amoroso. Então qualquer prova, sendo ela difícil ou fácil, alegre ou triste, o que acontece? Ela traz para nós habilidades, desenvolve em nós habilidades de como lidar com as nossas alegrias, com as nossas tristezas. Conhecimento, nós devemos buscar conhecimento, estudar, nos esclarecer acerca das alegrias, das tristezas, dos sofrimentos e das dores. Nós precisamos conhecer o que sentimos, o que está aqui em nós. Se nós não conhecermos as nossas emoções, como que nós vamos poder resolver alguma dor, algum problema, algum desafio, alguma experiência? E aí nós vamos adquirir resistência, vamos desempenhar com mais amorosidade, com mais carinho. Nós vamos sair da nossa zona de conforto, vamos perder os medos. Nós temos muito medo quando as situações acontecem conosco. Nós temos medo de sair daquela zona de conforto que muitas vezes está doendo muito, porque achamos que se nos movimentarmos para resolver esses problemas, vai doer mais. E não é. Com o conhecimento, a gente aprende que quando nós saímos da nossa zona de conforto, nós vamos melhorar, vamos perder esses medos e vamos nos superar. Então as provas, elas servem para nos potencializar diante das nossas experiências da vida. Que a gente não tenha medo das nossas dificuldades e dos nossos problemas. Que a gente não queira desistir da vida por causa de algum problema, por causa de algum desafio. Porque eles são o nosso desenvolvimento enquanto espírito encarnado. E as provas voluntárias que nós estamos estudando, refletindo? As provas voluntárias é quando nós criamos situações novas para a nossa vida. Nós já temos um problema, já temos uma dor, já temos um sofrimento, mas nós ampliamos as nossas dores, o nosso sofrimento. Em vez de nós criarmos situações novas que venham trazer resultado para aquela dor ou solução, nós criamos situações novas para sentir mais dor, mais sofrimento. E não é esse o objetivo da nossa encarnação. O objetivo da nossa encarnação é que a gente encontre com essas dores, com esses desafios e desabroche para o amor, para o entendimento e para uma evolução. Então, se nós criamos situações que dificultam mais os nossos problemas, nós vamos ter dificuldade para sair dela. E aí esse é um falso silício. Aí nós ficamos estressados, ansiosos. Olha a cabeça desse moço aí como que está todo embaraçado, porque ele está criando mais problemas. Vem a depressão, vem a raiva, vem o egoísmo, vem o orgulho, tudo misturado ali. Então eu estou criando mais problemas para a minha vida. E o Evangelho, ele vem nos orientar como resolver e trazer todas as soluções para os nossos desafios. E o que é silício? Silício, antigamente, nós usávamos um cinto, né? Tipo um cinto que nós colocávamos aqui na nossa cintura. Você vê ali que ele tem uns ferrinhos para que a gente possa sentir a dor. Ou então, chicote usado para as pontas com nó, ou um pano mais rústico, né, para envolver no nosso abdômen, aqui na nossa cintura. Então ele é um cinto, um cordão, pode ser com ponta de metal também. E aí você aperta no seu corpo. E isso provoca constante dor, aí como forma de penitência, que é um ato de sofrimento ou sacrifícios voluntários. Então nós escolhemos
com silício, sofrer mais, fazer com que as nossas dores fiquem maiores. E hoje ainda tem religiões que ainda utilizam do silício. Mas nós vamos observar que o silício, ele não é só essa manifestação física, mas ele é uma manifestação moral também. Essas mutilações voluntárias, ela pode também se originar por diversos motivos. Nas guerras, eles utilizavam nas guerras para que eles não fossem participar desses conflitos. Também pela religião, muitas vezes, eles também se mutilavam. É lícito ao homem abrandar as suas próprias provas? O Evangelho está perguntando para nós. É lícito? Se eu tenho uma dor, se eu tenho um sofrimento, se eu tenho um desafio na minha vida, é lícito? Eu posso abrandar as minhas provas, as minhas dificuldades, os meus sofrimentos? E os Espíritos respondem, é lícito. Então nós podemos sim abreviar as nossas dores. Aquele que se afoga, ele não pode cuidar de se salvar-se? Ele vai se deixar afogar? Não, ele vai lutar para viver. Aquele em quem entra um espinho, ele não pode retirar o espinho, ele vai deixar o espinho no corpo dele, doendo. E o que está doente, chamar o médico, não é isso que nós fazemos quando estamos doentes? Então, quando nós temos as nossas dores, os nossos sofrimentos, é isso que nós temos que fazer, buscar ajuda, buscar quem possa trazer para nós o alívio das nossas dores. Se nós não damos conta sozinha, então, ou sozinhos, que a gente faça a busca através de terapeutas, psicólogos, psicanalistas ou outras terapias. É lícito ao homem abrandar as suas próprias provas, como nós vimos, é lícito. Nós podemos abrandar as nossas provas, o que nós colocamos ali na frente, a gente não tem que ficar morando no nosso sofrimento, nas nossas dores. Nós temos que buscar resolver. É esse o objetivo da encarnação. Eu não tenho que ficar sofrendo. Eu estou aqui para aprender com aquela dor, com aquele sofrimento, com aquele desafio e tentar resolver. Eu não tenho que ficar ali morando naquelas dores. Se eu ficar ali sofrendo, eu estou fora da lei divina. Agora, se eu sofro e busco a lei divina para resolver os meus problemas, aí eu estou indo no caminho até Deus. E essas provas, elas nos desafiam. Porque muitas vezes, quando eu tenho muitas dores da alma, o que eu quero fazer? Dormir, ficar deitado, não sair de casa, não ter vida social, não ir para o centro espírita, né? Quantas vezes a gente não faz isso? Então, quando esses movimentos na nossa vida começam a acontecer, é um alerta. Então, as dores, os sofrimentos, as alegrias, qualquer experiência na nossa vida, ela nos exercita a viver e a nos melhorar. Exercita a nós desenvolvermos a nossa inteligência, a nossa paciência, a nossa resignação, a criatividade, a resiliência e a coragem. Porque quando eu fico parado na minha dor, as minhas virtudes, elas vão, parece que morrendo. Elas não vão sair daqui da minha vida. Elas estão ali, mas elas vão ficar como adormecidas. Porque eu não estou agindo diante das minhas dores, dos meus sofrimentos, das minhas experiências, das minhas alegrias. Eu estou ali só sofrendo e reclamando da minha dor. Eu reclamo, é o que eu sei fazer. Porque eu acho que se eu ficar reclamando da minha dor, o outro tendo dó de mim, eu vou conseguir ter solução dos problemas também. Eu vou sentir melhor. Não vai se sentir melhor. Ninguém pode nos ajudar. Só nós sabemos
quais caminhos percorrer para a solução das nossas dores. Então, que eu não tenha esse ponto de interrogação na minha vida, mas que eu possa buscar sempre a solução para os meus problemas. Então, esse desenho aqui é só para mostrar que a nossa vida tem todos esses contornos. Nós vamos passando pelas nossas dificuldades. Ele aqui, como está andando em caminho reto, é um exemplo de que ele está resolvendo os problemas dele e ele está caminhando. Agora, se eu sou daquele que fica parado no meu sofrimento, na minha dor, você não vai conseguir caminhar assim. Você vai parar. Você vai entrar nas suas dores, vai dar volta lá por dentro, tudo, e não vai conseguir muitas vezes sair dessas dores. E aí você não consegue caminhar levemente, suavemente, com inteligência, com criatividade, porque a gente não desenvolve as virtudes, porque nós estamos preocupados só, muitas vezes, em atender as nossas raivas, a nossa ira, o nosso egoísmo, o nosso orgulho. Nós somos só vinculados em reagir às situações, sendo que o certo é você agir com inteligência, com criatividade, com amorosidade. Deus nos ensina a sermos amorosos. Enquanto nós estamos presos nessas dores, sem seguir as leis divinas, é porque ainda não aprendemos a amar. E as dores, elas só nos encontram quando o amor ainda não está bem desenvolvido em nós. Então, o mérito nosso é a gente compreender os nossos desafios enquanto encarnados. Esse é o nosso mérito. E buscar resolver. E nunca se desesperar, né? Porque quando nós nos desesperamos, nós também tomamos atitudes inesperadas que muitas vezes não tem nem retorno. A gente pode tomar atitudes drásticas porque a gente não pensa, a gente não reflete. Então, por isso é importante estudar, para que a gente desenvolva a nossa inteligência, a nossa sabedoria, para que a gente saiba agir diante das dificuldades com serenidade. Haverá mérito em procurar alguém? Aflições que lhe agravem as provas por meio de sofrimentos involuntários? Então, o sofrimento involuntário tem mérito? Os espíritos respondem que sim, tem mérito também. Mas quando o sofrimento e as privações, o objetivo vem do próximo, a caridade, porquanto é a caridade pelo sacrifício, o amor. Então, aí tem mérito. Tem uma história verídica de uma senhora, ela mora em Palmelo, interior de Goiânia. Eu escutei essa história num estudo sobre esse tema que nós estamos vendo hoje. E essa senhora, ela teve um problema no ouvido. Ela ia perder a audição. Ela tinha que fazer um tratamento meio prolongado e fazer uma cirurgia. Mas nesse meio tempo que ela descobriu essa dor e esse problema no ouvido dela, a mãe dela ficou doente e ela morava com a mãe. E aí ela tinha que escolher, ou ela ia fazer o tratamento e a cirurgia, ou ela cuidava da mãe. E o que ela decidiu? Cuidar da mãe. Com a suspeita de que ela ia ficar surda. Ela perdeu a audição. Provavelmente um pouco, né? Mas houve a perda de audição. E ela cuidou da mãe, passaram anos, passou o tempo, ela cuidou da mãe, até que um dia a mãe desencarnou. E aí o que aconteceu? Ela aproveitou, depois do desencarne da mãe, retornou ao médico pedindo para ver se não tinha um aparelho para pôr no ouvido dela para ela poder escutar. E o médico foi fazer os exames e tudo, e o que ele observou no ouvido dela? Estava intacto o órgão que ia deixar ela surda. Por quê? Ela optou pelo amor. Ela optou pelo cuidado. E
quando Deus nos traz aqui, Ele nos dá algumas tarefas que muitas vezes eu resisto, eu brigo, eu não quero fazer. E muitas vezes, se eu olhar o todo com amor, com caridade, eu vou enxergar qual realmente é a minha tarefa e vou estar evitando também muitos problemas na minha vida. Esse é um exemplo de Cilício. E ela teve o mérito de não perder a audição, né? Porque ela fez por amor. Mas também os Espíritos nos respondem que o cilício, o sofrimento voluntário, eles não têm mérito quando o sofrimento e as privações somente objetivam o benefício próprio. Porque aí só há egoísmo e fanatismo. Toda vez que eu me sacrifico o meu corpo, a minha pele, a minha emoção, para que eu tenha um resultado só para mim, isso é egoísmo também. Mas a gente não pode esquecer que a gente precisa cuidar de nós para a gente poder atender o outro também. Mas não é com sofrimento, é com amorosidade, pelo esse tempo que Deus me deu. Com amorosidade na minha emoção, no meu sentimento, no meu comportamento, desenvolvendo minhas virtudes. Então tudo tem que ter amor, porque Deus é amor. Se eu não estou no ambiente de amor, eu estou distanciando de Deus. Então quando eu vibro nessa vida, quando eu me movimento nessa vida com amorosidade, com certeza eu vou encontrar o caminho mais leve, mais suave, porque com Jesus é mais suave, né? E é mais leve. Se tivermos o hábito de investigar nossos comportamentos autodestrutivos e fizermos uma análise dos antecedentes históricos da nossa vida, poderemos cada vez mais compreender o porquê de permanecermos presos em certas áreas prejudiciais à nossa alegria de viver. Então, o que o Evangelho está querendo dizer para nós? Que a gente precisa investigar por que a minha dor? Por que está acontecendo isso comigo? Por que eu estou sentindo raiva? Por que eu estou sentindo inveja? Por que eu estou sentindo dor no meu corpo? Então eu preciso conhecer os meus comportamentos, os meus hábitos, os meus pensamentos, porque é ali que eu estou. É o ambiente que eu vivo, o meu pensamento, o meu corpo, o meu comportamento, as minhas falas. Então, tudo que eu faço, se ele for autodestrutivo, eu preciso também conhecer, porque aí eu vou saber resolver as minhas dificuldades. Então eu tenho que entender os antecedentes históricos da minha vida. Muitas vezes eu tenho reflexo de uma vida sofrida, de uma vida que muitas vezes eu apanhei demais, eu fui expulsa de casa, meu pai não gostava de mim, minha mãe não gostava de mim, meus filhos não se dão bem comigo hoje. Então tudo isso eu preciso compreender e entender para que eu possa trabalhar com amorosidade e transformar esse sofrimento, essas dores, para que eu possa ter alegria no dia de hoje. Eu tenho que entender isso também, eu não posso passar por cima. É como dizem, se eu tenho um tapete na sala da minha casa, eu fico jogando todas as minhas dores no sofrimento, daqui a pouco o tapete está dessa altura, porque eu não resolvo nada na minha vida. E não é o outro que vai resolver para mim, sou eu. Eu tenho que me conhecer. Porque eu conheço no íntimo da minha vida. Porque o que eu falo com o outro, muitas vezes não é tudo. E se o outro for te dar uma opinião, ele pode estar trazendo responsabilidade para ele, porque ele está falando em base só daquilo que você falou. Sendo que tem muito mais por trás disso. Além de vidas nossas aqui, dos nossos acontecimentos, das nossas dores, nós temos nossas vidas passadas. Nós temos nossas heranças que nos trazem o ambiente em que nós vivemos hoje. Então, se nós sofremos, é porque ainda não aprendemos a amar. Se tivermos o hábito de investigar nossos comportamentos, que eu falei, né? Autodestrutivo, mais uma vez, nós precisamos buscar essa reflexão na nossa vida.
Se eu não consigo fazer isso, se dói muito, procure uma conversa fraterna na casa espírita, um psicólogo, um terapeuta, um amigo que você confia demais que possa te ajudar, um familiar. Mas nós precisamos buscar ajuda, nós precisamos analisar e compreender quem nós somos. Então, a mensagem de hoje do Evangelho segundo o Espiritismo é de equilíbrio, é de coragem e de fé. Nós precisamos ter fé, potencializar a nossa fé. Esse equilíbrio é essencial para que possamos realizar nosso propósito de vida de maneira plena e eficaz. Então, as provas bem suportadas com fé, entendimento e compreensão é o remédio do sofrimento, pois nos mostra sempre os horizontes do infinito e pode nos conduzir ao reino de Deus. Valorizar a vida como oportunidade valiosa de evolução. Vamos valorizar a nossa vida. Ela é valiosa para Deus. Ele nos ama. Não vamos esquecer que nós temos Deus, Jesus, junto de nós. Nós temos nossos protetores, nossos anjos da guarda. Tanto que essa mensagem que foi passada hoje é por um anjo da guarda. Então, que a gente valorize a nossa vida porque ela tem beleza. A nossa vida é bela. E nós todos temos dores e alegrias. E nós só precisamos viver essas dores com mais suavidade, entendimento, compreensão, fé. Nós precisamos ter fé. Se alguma coisa não está acontecendo na minha vida, mesmo os meus movimentos, que eu tenha fé, porque Deus sabe o que é melhor para nós. Então, é importante o otimismo e a confiança em Deus, na certeza de que o Pai não nos desampara por mais áspera que seja a crise e por maior que seja o sofrimento ou a desilusão. Seja você um instrumento dessa bondade, da caridade, mobilizando as lições do Evangelho em favor de quem sofre. Não importa as imperfeições que ainda te atormentam, o que importa é sua disposição de ajudar e servir, seja quem for. Porque quando nós pensamos em meu pai, minha mãe, meu filho, meu esposo, tudo é meu, né? Tudo é meu, nada é meu. Quando eu observar que nada é meu e que a pessoa está ali do meu ladinho, vivendo comigo, no meu ambiente social, familiar, ele é uma ferramenta de exercício de evolução para a nossa vida. Com essa peça, com essa ferramenta que é essa pessoa que está ali, é para que a gente aprenda a amar. Sem amor não tem como nós vivermos em harmonia. Então nós precisamos aprender a amar. E é difícil, não é fácil. Porque quem está à nossa volta são exatamente aqueles que desafiam as nossas emoções, os nossos sentimentos e as nossas experiências. Mas a partir do momento que eu pensar em Deus primeiro, eu vou começar a agir com mais amorosidade com as pessoas que estão ao meu lado. Porque todos somos irmãos, todos somos filhos de Deus e nós precisamos estar em harmonia para estar junto de Deus. O que importa, então, é a nossa disposição, a nossa coragem, a nossa fé para agir. Vamos ajudar, vamos servir a nós e aos outros. Tanto que o cactus do deserto tem aspecto agressivo, ele é espinhoso, né? Mas o que Deus faz com essa planta, a natureza faz? Coloca água dentro do cacto, né? Que mata a fome e mata a nossa sede. Era essa reflexão do Evangelho de hoje.